Olá, eu sou o Marcos Lima, aluno da Univesp de São Paulo, curso de Letras, licenciatura em Língua Portuguesa. Vou apresentar para vocês um pouquinho do projeto TCC, orientado pela professora Isabela Cristina Fernandes. Tema: o uso da inteligência artificial generativas, o ChatGPT e Notebook LM, como um dispositivo de provocação crítica no letramento literário no ensino médio. Sobre a introdução, o ensino literário sempre carregou o desafio inerente de conectar tempos, vivência e realidades distintas. E nós observamos que, na realidade escolar contemporânea, os estudantes sempre estão inseridos, desde a infância, em ambientes mediados pela tela. Araújo, em 2024, cita que a gravidade dessa transição, evidenciada na academia por a inserção dos estudantes em ambientes digitais, modifica suas práticas de leitura, muitas vezes tornando-as mais rápidas, fragmentadas e superficiais, o que impacta diretamente a construção de sentidos mais elaborados. Nesse trabalho, buscamos assumir o conceito de tensionar como ato de provocar o confronto de ideias, interpretações e perspectiva durante a leitura literária. O objetivo analítico adotado é demonstrar que a inserção digital, quando bem orquestrada, estimula o estudante a desconfiar do algoritmo e a questionar o texto e refletir criticamente sobre as limitações e o viés da máquina. Isso, consequentemente, amplia sua própria construção de sentido a partir da obra, exigindo dele, do estudante, esforço analítico e empático, superior àquele demandado a uma exposição expositiva tradicional ou na literatura solitária em telas mediadas ou mediadoras. Sobre a justificativa para o desenvolvimento dessa monografia, apoia-se em pilares teóricos e práticos de extrema relevância para a área de letras e para a educação básica. É fundamental ressaltar que a justificativa aqui apresentada não se confunde com os objetivos da pesquisa, mas evidencia a urgência e a pertinência desse debate na atualidade. Bom, dando continuidade à nossa apresentação, agora eu vou falar um pouquinho sobre a fundamentação teórica. E aqui nessa sessão, nós trazemos uma reflexão muito importante. Quando nós começamos a pesquisar sobre o letramento literário, nós percebemos que ensinar literatura hoje no ensino médio é um desafio gigante, porque nós entendemos que não é só fazer o aluno ler as palavras. A literatura, como o autor Barengui defende, é uma simulação social, entendeu? É onde o adolescente, lendo um livro, consegue viver os dilemas do outro, se colocar no lugar do outro. E claro, como Hildo Cosson nos lembra, para isso acontecer de verdade, a figura do professor, mediando essa leitura, ela é insubstituível. Mas aí nós esbarramos em um problema muito atual. O nosso aluno de hoje é um nativo digital. Ele é muito rápido para mexer no celular, rolar o feed, mas ele tem uma dificuldade enorme de manter o foco em um texto longo. E a escola, muitas vezes, acha que só dar um tablet para o aluno resolve o problema. Só que, e aqui nós batemos muito nessa tecla, a leitura na tela, se não for bem orientada, acaba sendo superficial, entende? O aluno, ele lê pulando as partes, entendeu? Então, a nossa base teórica defende exatamente isso. Nós não podemos proibir a tecnologia, até porque a própria BNCC exige a cultura digital. O que nós propomos, e agora aqui entra a nossa ideia central,
é usar a inteligência artificial, tipo o ChatGPT e o notebook LM, não como um atalho para dar resumo pronto, mas como um dispositivo de provocação, entendeu? É usar a máquina para desafiar o aluno a pensar, fazer ele frear aquela urgência digital. Mas aqui nessa parte nós deixamos muito claro o coração da nossa pesquisa. O professor, ele continua sendo mediador de tudo. A inteligência artificial, ela nunca vai substituir o professor, entendeu? De jeito nenhum. A tecnologia funciona só como uma ferramenta de apoio, como um andaime cognitivo, mas a mediação humana, o afeto e o olhar crítico do educador são insubstituíveis para fazer o letramento literário acontecer de verdade. E agora aqui, tendo essa base teórica bem firme de que a tecnologia não caminha sozinha sem o professor, nós precisamos definir exatamente onde nós queremos chegar com tudo isso na prática escolar. Em síntese, tecnologia e literatura não são opostos, são aliados, quando existe mediação intencional do professor. Com isso, eu passo a palavra para o Marcos, que nos apresentará os objetivos que norteará essa nossa investigação. Sobre o objetivo geral, nessa seção, apresenta-se as metas centrais e as etapas analíticas que estruturam a presente pesquisa empírica e teórica, e tendo sempre como horizonte a formação humana, o desenvolvimento pensativo crítico, o desenvolvimento do pensamento crítico e a construção da autonomia do jovem leitor. Esse trabalho busca integrar a inovação digital à mediação docente de forma responsável e transformadora. No objetivo específico, usamos 5 bases. Bases essas que nomeamos como identificar e debater, analisar as competências, verificar as potencialidades, compreender o uso prático, orientado pelo ChatGPT e pelo notebook LM, e por fim, avaliar. Sobre esses 5 temas, identificar e debater, buscamos os fundamentos teóricos, metodológicos do letramento literário, voltado à realidade prática do ensino médio, considerando sempre a literatura como um elemento central na transformação crítica, estética e cidadã dos adolescentes, indo muito mais além do simples exercício escolar de decodificação das palavras. Sobre analisar as competências literárias e fundamentais, a exigência atrelada à cultura digital prevista no currículo no Nacional Curricular da BNCC, a fim de compreender criticamente como essas diretrizes oficiais do Estado se articulam com a prática real da literatura e do letramento desenvolvidas no ambiente escolar público contemporâneo. Verificar as potencialidades estruturais e as limitações inerentes ao uso de inteligências artificiais generativas no ensino da literatura, mapeando de forma inovadora e os sérios riscos pedagógicos de um uso crítico, como a perigosa terceirização do pensamento crítico. A dispensação promovida pelas telas e pela reprodução de diversos algoritmos invisíveis. Sobre compreender e aplicar de maneira crítica, prática e orientado do ChatGPT e do notebook LM. Pode atuar como autêntico dispositivo de provocação crítica no processo de leitura da obra literária valentes, simulando debates argumentativos e organizando informações dessas de modo a favorecer diretamente a ampliação da capacidade interpretativas dos estudantes. Sobre avaliar as contribuições efetivas dessa sequência
didáticas e tecnológicas para o engajamento discente e para o desenvolvimento do pensamento crítico, utilizando a avaliação estritamente oral como métrica de sucesso, consolidando o entendimento de que a inserção tecnológica, quando acordada em uma forte mediação docente, pode revitalizar e aprofundar o contato real do aluno com as obras literárias. Obrigado. Diante dos objetivos apresentados pelo Marcos, chegou o momento de entendermos qual foi o percurso que se deu essa pesquisa até os resultados, ou seja, o começo, meio e fim. Optou-se por uma pesquisa qualitativa e exploratória. Por que qualitativa? A investigação partiu da observação de como esse aluno, como esse estudante interage com a literatura através das telas. E a pesquisa qualitativa, ela traz a abordagem de observação através de comportamentos, percepções e o contexto, coisa que a estatística sozinha não conseguiria explicar, porque não é falando somente de números, não cabe somente números. Não dá para medir a empatia através de planilhas. E por que exploratória? A inteligência artificial é algo recente ainda na questão da literatura. Por isso, não existe modelos prontos, modelos que já estão para serem seguidos. Essa pesquisa é uma pesquisa de vanguarda que vai gerar debates para que se possa, através dessa observação, a partir dessa observação, desse trabalho, tentar construir novos caminhos para essa prática da relação entre literatura e inteligência artificial. O trabalho foi construído em 3 pilares. Primeiro, o levantamento bibliográfico de suma importância, trazendo teóricos que discutem o letramento literário, cybercultura e a tecnologia na educação. Segundo, a observação e análise de documentos, em especial a BNCC, que norteia as competências e habilidades a serem trabalhadas no ensino médio. E terceiro, a pesquisa de campo, porque para se falar de inteligência artificial dentro do ambiente escolar, isso tem que ser observado diretamente no chão da escola, ver como de fato isso ocorre, como acontece, qual a estrutura mantida para que seja realizado esse processo. Antes de falar sobre a pesquisa de campo, vale pontuar que a utilização das IAs ocorreu durante a produção desse TCC. Isso está documentado de forma ética e honesta. Porém, o recurso foi utilizado da seguinte forma. O Perplexity, ele ajudou a localizar artigos e teses durante o levantamento bibliográfico, enquanto o Gemini e o ChatGPT foram usados para organizar os PDFs das fontes, funcionando como uma espécie de bibliotecário, catalogando autores, datas e temas. E por fim, o Humanos, ele foi utilizado na fase final como um revisor gramatical. Porém, vale ressaltar que em nenhum momento as IAs foi utilizada como ferramenta para a escrita do trabalho. Não houve sequer um parágrafo em que a utilização da IA foi colocada como prioridade. O trabalho ele teve toda a sua escrita e interpretação do seu início ao fim através de uma voz autoral extremamente humana. Voltando à pesquisa de campo, a coleta de dados foi realizada na Escola Estadual Francisco Piergentili, acompanhando a turma do primeiro ano B da professora Silvana durante as aulas de língua portuguesa. Os alunos estavam fazendo a leitura do livro Valentes, Histórias de Refugiados no Brasil. Foram utilizados 2 métodos de coleta. Primeiro, a observação direta não participativa, onde foi possível estar em sala de aula, observando a dinâmica e o desenvolvimento, porém sem interferir em nenhum momento nas intervenções da professora, apenas fazendo um registro num diário de bordo. E segundo, foi a entrevista aberta com a própria docente para entender o planejamento, as limitações estruturais e os desafios da avaliação. Em campo, foi possível observar que os alunos eles realizam a leitura através de um tablet disponibilizado
pela escola e tem uma marcação de tempo. Ao chegar num determinado tempo, esse tempo ele é destinado à professora. Porém, aí é que foi o problema, porque o tempo de tela não corresponde ao tempo de leitura. Porque em determinado momento, alguns alunos eles dispersam, acabam desfocando e fazendo simplesmente a rolagem ali da obra, porém não faz uma leitura mais aprofundada, uma leitura interpretativa daquilo que está sendo abordado. A entrevista com a professora, após essa observação em sala de aula, foi de suma importância, pois foi possível, né, observar através das falas dela que existem outras limitações. No caso, existem só 2 aulas semanais de literatura, não tendo a possibilidade de progredir para um debate, para um discurso crítico, ali uma análise crítica com os alunos, né? E a escola também, ela não disponibiliza os fones de ouvido. Isso seria de fundamental importância para eles estarem fazendo uma leitura, uma escuta mais aprofundada. Com esse diagnóstico em mãos, foi possível ver que uma escola com tecnologia, mas sem a mediação suficiente, a pesquisa não avança. E vai ser isso, exatamente isso, que o Johnny vai trazer para a gente a seguir. Aqui, avançamos agora para a nossa sessão 5, de resultados e discussões. E aqui nessa sessão, nós mostramos o que realmente aconteceu na prática da nossa pesquisa lá na Escola Francisco Piergentili. Nós observamos que apenas entregar o tablet com o livro Valentes não garante a leitura. Existe o que nós chamamos de ilusão de rastreamento digital, entende? O sistema ele marca o tempo de tela, mas os alunos continuam dispersos, lendo de forma superficial. E para combater isso, entra a nossa intervenção prática. Nós utilizamos primeiro o notebook LM. Como não havia fones de ouvido para todos os alunos, a professora ela centralizou o processo. Ela inseriu os textos na ferramenta e gerou um podcast sobre a obra. A sala inteira ouviu o podcast e aqui o resultado foi muito interessante. Porque o áudio ele capturou a atenção da turma e alinhou o conhecimento de todo mundo antes do debate. E logo em seguida, nós introduzimos o chat GPT, mas aqui está o nosso grande diferencial. Nós não deixamos o aluno pedir um resumo livremente para a máquina. A professora ela aplicou um comando estruturado, um prompt, pedindo para a IA agir como um professor debatedor, entendeu? A máquina ela não entregava a resposta pronta, ela fazia perguntas provocativas sobre os dilemas dos refugiados, forçando assim o aluno a pensar e também a argumentar. E por fim, e aqui nessa parte, nós temos o ponto alto da intervenção. A nossa avaliação foi estritamente oral. Na hora da roda de conversa, o tablet foi deixado de lado. Nós comprovamos que o aluno usou a inteligência artificial para organizar o pensamento, mas a empatia, o olhar e a defesa humana não podem ser copiados por algoritmo nenhum. A máquina apenas simula a dor, mas só o aluno sente. E com todos esses resultados práticos em mãos, provando que a tecnologia funciona muito bem quando o professor atua como mediador. E agora nós caminhamos para o fechamento do nosso trabalho, que são as nossas conclusões. Bom, entretanto, e agora na nossa 6ª sessão, que é a conclusão, e aqui nessa sessão nós fechamos todo esse raciocínio. Ao longo do trabalho, nós percebemos que não adianta ter uma visão nostálgica e demonizada da tecnologia. A máquina não é a destruidora da literatura. Ela é uma ferramenta que, se for bem mediada, impulsiona sim o engajamento do aluno. O nosso grande achado, e aqui eu reforço isso, é que apenas entregar o tablet na mão do aluno cria só uma
ilusão de letramento digital. O estudante ele precisa ser ensinado a questionar a máquina. E aqui nós concluímos que o verdadeiro antídoto contra a preguiça intelectual é a mediação do professor. O notebook LM funcionou como um ancoradouro seguro para organizar a atenção. E o ChatGPT entra a nossa validação prática. Virou um simulador de debate de alto nível. O aluno não usou a ferramenta para fugir da leitura, mas para testar os próprios argumentos. Nós reconhecemos as limitações, claro. Nós sabemos que a realidade da escola pública esbarra na falta de internet e também de estrutura. Mas a mensagem principal que fica é que o papel do professor é totalmente insubstituível. Em um mundo cheio de respostas rápidas, o educador virou um curador de experiências, entende? E para encerrar a nossa parte teórica, nós entendemos que o algoritmo e a literatura habitam mundos diferentes, mas que agora coexistem na sala de aula. A máquina, ela organiza os dados e emula debates, mas só o aluno, guiado pelo professor, consegue sentir a empatia e a dor do outro, como nós vimos na obra do livro Valentes. A inteligência artificial, ela não sente, entendeu? A fruição do texto é exclusivamente humana. E para fundamentar toda essa trajetória e mostrar exatamente de onde nós tiramos a nossa base de pesquisa, nós chegamos na nossa etapa das nossas referências bibliográficas. Aqui, fechando o nosso trabalho, nós traremos as referências bibliográficas. Essas foram as principais obras, artigos e documentos oficiais, como a BNCC, que deram toda a sustentação teórica e metodológica para a nossa pesquisa existir. E aqui, em nome de todo o grupo, nós encerramos a nossa defesa. Muito obrigado à banca e a todos pela atenção.